Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde. A gente continua falando da sua saúde, a gente continua falando sobre a pandemia do coronavírus. Nós sabemos que já se passaram aí cerca de 3 meses do início desta pandemia, né, aqui no Brasil, do nosso isolamento social, porém, o número de casos continua crescendo muito em inúmeros municípios brasileiros. É uma preocupação constante, porque além de estar saindo dos grandes centros, agora a pandemia do coronavírus começa a preocupar cada vez mais as cidades interioranas, a chegar cada vez mais um pouco mais longe dos grandes centros. E é justamente sobre as pessoas que se curaram. A gente quer falar sobre aquelas que conseguiram superar o coronavírus, conseguiram vencer a Covid-19, que nós vamos conversar no programa de hoje. A gente já mostrou alguns casos aqui maravilhosos, histórias bonitas, histórias emocionantes. E hoje a gente continua abrindo espaço para ouvir esses testemunhos, pois sabemos da importância que as boas notícias, a importância do encorajamento tem também na luta individual de cada um de nós. Hoje, quem vai contar um pouco da experiência para a gente é a Luciana Paulino, ela que é maquiadora, e também Leide Alves. Leide Alves, que é fisioterapeuta, tem uma história também bastante interessante aí, que envolveu outros familiares, que a gente vai contar para vocês no programa de hoje. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Sejam bem-vindas ao programa Viva Saúde. Obrigada por abrir um pouco da vida pessoal, da vida particular de vocês, né, para ajudar outras pessoas. A gente sabe isso, que quando contamos a nossa experiência, nós encorajamos, nós mostramos às outras pessoas que existem dois lados desta situação. Existe aquele lado que a gente sabe, sim, das pessoas que sofrem, das pessoas que morrem, são inúmeros os óbitos, mas também existe esse outro lado que é importante destacar, das pessoas que conseguem aí sobreviver, conseguem ter uma nova vida após o coronavírus. Obrigada pela participação de vocês. Vou começar aqui com Luciana. Luciana, conta um pouquinho como é que foi a sua experiência com o coronavírus, como é que o coronavírus entrou na sua casa? Então, eu estava fazendo a quarentena bem direitinho, sempre usando as máscaras, o álcool, tendo todo cuidado. Mas aí eu precisei ajudar meu esposo 2 dias num delivery, porque o irmão dele, eles trabalham juntos, já tinha contraído o vírus e eu fui trabalhar lá no ambiente que eles ficavam. E quando eu cheguei, eu fiz toda a limpeza do lugar, porque eu ia pegar no computador, nas coisas, e eu trabalhei quinta e sexta. Quando foi no sábado, eu já amanheci com alguns sintomas. Aí eu pensei, eu vou fazer a profilaxia com ivermectina, mas eu também acreditei que fosse um resfriado, porque choveu nesse dia e eu levei um pouco de chuva. Então, eu trabalhei no sábado e já cheguei em casa com muita dor de cabeça, assim, o paladar estava já zero, já amanheci sem paladar e sem olfato, né? Sem sentir o cheiro das coisas. Então, aí eu fiz à tarde, no sábado, a ivermectina, e aguardei no domingo. Eu disse, eu só vou no médico quando eu ver que realmente tem algum sintoma. Aí esperei até a segunda. Na segunda eu passei o dia mais ou menos, acredito que já pelo ivermectina eu já vinha no antialérgico, né? Que é o que eles fazem lá para o Covid. E na segunda eu fui no médico, fui lá no hospital e fiz todos os exames, né? Os exames iniciais, e o médico já passou o tratamento para o Covid. Até então eu não tinha testado, né? E eu comecei na segunda o antibiótico. Aí eu senti uma leve melhora, mas na terça eu passei o dia muito ruim, dá muita fadiga, e começou uma falta de ar leve. Mas assim, na minha casa eu tenho 2 filhos, e a gente não consegue se isolar totalmente. Eu fiquei no quarto, eu comia no quarto, fazia todas as refeições no quarto, mas não tem condição de você se isolar totalmente com 2 crianças. Então, meus filhos não foram isolados assim, o convívio continuou dentro de casa, da porta para dentro do apartamento, eu fiquei cuidando deles normal. E quando meu esposo saía para trabalhar, a gente separou os quartos só por uns dias, porque como ele precisava trabalhar, o irmão dele já estava, eu tive que me isolar dele para ele não ter. Mas aqui em casa, ninguém teve os sintomas depois de mim. Eu fiquei, meu esposo não teve nada. Na semana seguinte, ele teve uma dor de cabeça de 2 dias, mas não teve
mas nenhum sintoma. E todo mundo aqui de casa fez o uso, né, da profilaxia com ivermectina. Eu fiz no meu filho mais velho, tem 14 anos, e fiz no meu esposo para ele poder trabalhar. Mas ninguém pegou e só fui eu mesma. Pois é, Luciana, e você traz aí um relato muito importante, que é um relato muito real de famílias brasileiras. A gente sabe que nem sempre as pessoas têm com quem deixar os filhos. As escolas estão fechadas, as creches estão fechadas, então realmente praticar o isolamento quando se é mãe de família e não se tem uma outra pessoa para deixar, porque vai deixar com o avô, a avó, quando se tem essa possibilidade, não vai. Né? Os avós, eles não são possibilidade no momento desse que você está aí conjecturando a possibilidade de estar contaminado, né? Realmente é uma situação muito delicada, né? Você realmente, como você falou, Luciana, dificilmente se tem como fazer um isolamento total quando, na sua situação, por exemplo, o marido tem que sair para trabalhar, né? E tem crianças em casa. É uma situação extremamente delicada e realmente a realidade de muita gente. Agora, interessante esse ponto que você falou, que apesar de você estar em contato mínimo, mas estava em contato sim com seus filhos, e a gente sabe que criança não tem o mesmo cuidado que o adulto, a criança se coloca em risco algumas vezes, porque você nem sempre consegue controlar meu filho pegou, vai lavar a mão, não é assim com a criança, né? É um pouco diferente. Então, mesmo assim, eles não contraíram, né, o coronavírus até agora, assim que vocês tenham conhecimento. Mas assim, né? já passou, os meus sintomas já desapareceram, já fiz a quarentena, já cumpri. Porque assim, aqui em casa tem eu, meu esposo e duas crianças, né? Lucas, que é mais velho, tem 13 anos, e Larissa. E assim, é muito difícil você fazer um isolamento, porque quando meu esposo saía para trabalhar, eu tinha que fazer a comida, dar café. Então, assim, no começo eu consegui fazer algumas refeições no quarto, enquanto ele estava em casa. Mas depois ficou totalmente inviável. Né? No dia que eu estava mais fraca, eu ainda pedi um delivery, Lucas foi pegar, mas era uma coisa bem... Aí depois eu cancelei, já comecei, eu mesma fazia comida. Então, assim, eu sentava na mesa e eles não pegaram. Agora, assim, os pais do meu esposo moram vizinho. E eles são do grupo de risco porque são idosos. Então, eu não podia receber a ajuda de ninguém, né? Aí eu fiquei sozinha mesmo. Mas eles não apresentaram sintomas, não tiveram nenhum resfriado durante esse período e nem depois. Já vai fazer mais de 20 dias que eu tô bem e eles não pegaram de jeito nenhum. Ainda bem, né? Que bom. Que Deus Ainda protege bem. as mães. Com Eu acho que certeza. é Jesus que protege as mães. Protege. Né? Protege sim. Leide, conta pra gente como é que foi a tua experiência. E eu sei que na tua casa também você tem mãe idosa e ela também contraiu. Deve ter sido realmente uma situação bem preocupante, né? Que a gente fica muito abalado quando mexe com a mãe que já é idosa. Enfim, conta pra gente. Então, a primeira a pegar fui eu, né? Assim, eu comecei a sentir como se fosse uma crise de garganta ardendo muito, mas foram 2 dias apenas de sintomas. Aí passou, fiquei bem, aí começou o meu olho esquerdo ficar inchado, doendo, queimando, e com isso veio um calafrio, não era febre, porque eu colocava o termômetro e estava tudo normal. Aí passou uns 2 dias também, fiquei boa, e veio a tosse. Aí nessa tosse veio a febre, 2 dias de febre, e eu fui para o hospital. Aí cheguei lá, fiz os exames, e ela passou para fazer o swab, e o swab não fazia lá. Aí eu vim, fiz aqui no laboratório, e quando foi a semana passada eu recebi o resultado que era positivo. Aí depois de mim foi minha mãe que pegou. A situação dela foi um pouco mais séria, porque por ela ser do grupo de risco e assim, ela afetou o pulmão dela. Tá entendendo? Ela até hoje ela ainda tá com muita tosse e tudo. Fez o teste também, deu positivo. E assim, e é como a Luciana falou, aqui em casa é eu e ela, meus filhos e meu esposo. Meu filho Juan, ele não teve, que é o mais velho de 16 anos, não sentiu nada, mas meu esposo teve, minha filha teve. E assim, o isolamento aqui não tinha condições de ter.
Porque se ela não podia fazer as coisas, quem tinha que fazer era eu. Então, o convívio foi totalmente todo mundo junto. E por algum momento você se preocupou por perceber que não podia fazer um isolamento total e você se preocupou, ficou com medo de achar que poderia estar colocando em risco a vida dos teus filhos? Passava isso pela tua cabeça, essa preocupação? Muito, muito. Eu cheguei, teve um dia, no dia que eu estava bem ruim assim, que deu uma falta de ar muito grande, eu fiquei chorando, trancada, e pensando, meu Deus, como é que vai ser? Porque meu filho, ele tem bronquite, sabe? E é muito, tudo dele, ele fica doente, e eu fiquei com muito medo de passar para ele. Ele é muito apegado a mim. E eu, por mais que eu ficasse longe, usasse máscara, mas ele sempre estava querendo estar perto de mim. Eu entendo. Sabe? Para me levar uma água, para perguntar, mamãe, a senhora está bem? E isso eu ficava, meu filho, vá para lá, ô mamãe, tem nada não, eu quero estar perto da senhora, eu quero lhe abraçar. Eu disse, mas não pode. Não pode. Mas assim, é tanto que quando eu me senti um pouco melhor, o abraço foi inevitável, sabe? E assim, eu chorei, ele chorou, minha filha também. E foi o único que não teve nada, foi ele, graças a Deus. Porque a então, minha na tua casa, pegou você, começou contigo. Aí depois pegou comigo. A tua mãe. Foi, minha mãe, meu esposo e minha filha foi no mesmo período e Certo. ele não teve nada. Meu filho não teve nada. E só o teu filho que não contraiu, né? Foi, só ele. Entendi. Então, realmente foi uma situação bem delicada, né? E você, no caso, você chegou a sentir falta de ar? Senti. Teve uma noite que eu me acordei sufocada, sem conseguir respirar mesmo. E durante o dia, no consequente dessa noite, eu passei bem ruim. E você chegou a precisar de auxílio, ter que ir ao hospital, alguma coisa dessa forma? Não, eu já tinha ido ao hospital para pedir os exames. Mas aí eu fiz uma videoconferência com a médica e ela me orientou o que eu devia fazer. E por eu ser fisioterapeuta, né, eu trabalhei muito a parte do exercício de respiração, principalmente Sim. o exercício em 3 tempos. Aí foi o que eu acho que não ficou, os sintomas de falta de ar não prolongou tanto. Porque você conseguia também se exercitar, não é? Da forma adequada que deve ser. Exatamente. Entendi. Meninas, a gente vai a um rápido intervalo, certo? Daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar com vocês. E você de casa que nos acompanha, eu espero que você esteja gostando deste nosso bate-papo. Fica com a gente, que daqui a pouquinho nós vamos continuar colhendo um pouco da experiência, tanto da Leide quanto da Luciana, certo? Experiências que vão te ajudar também, caso você esteja passando por uma situação semelhante, ou venha passar, ou tem alguém na família que vai passar, algum amigo que você também possa estender a mão, conversar um pouco e ajudar. A gente volta já.